estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está aqui conosco é a professora Élica Gonçalves, da área de linguagens. E nessa aula nós vamos retomar o tema interpretação de texto, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2. Não é isso, professora? Sim, Bruna. Olá, estudante. Seja bem-vindo à nossa aula. Meu nome é Élica Gonçalves. Nós estaremos trabalhando hoje a interpretação do texto, que se encontra na página 12 do PET volume 2. Então, atentos à nossa aula que a gente vai resolver os nossos exercícios. Essa atividade é para darmos uma introdução, ajudar nesse acolhimento de vocês, nessa resolução da atividade, para que vocês compreendam melhor as atividades propostas nesse PET. Como nós estamos nessa semana de acolhimento para acessarmos o volume 3, o PET volume 3, como Bruna já disse, já está em download. Você já pode baixar o seu PET 3 e já conhecendo as atividades propostas, os textos que vamos estudar no próximo ciclo. Então, continuando a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as unidades temáticas, né? São todos os campos de atuação da área de linguagens, e a nossa prática de linguagem é leitura, escuta, compartilhada e autônoma. Compreendendo essa situação de que quanto mais a gente lê, mais autônomo a gente vai se tornando, a gente vai acolhendo, né, todos aqueles saberes necessários para que possamos aprender, né, e continuarmos o nosso prosseguimento à nossa atividade na escola. O nosso objeto de conhecimento é a decodificação, a fluência de leitura e a formação de leitor, sabendo que para uma boa leitura e ela ter a compreensão, é necessário que respeitemos os pontos, né, vírgula, o ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação e outros. Então, quando fala de fluência de leitura, está falando que é importante que a gente saiba ler e compreenda essa leitura. Então, quanto mais lermos, melhor será a nossa leitura ao longo da nossa vida. Falaremos também sobre as habilidades ler e compreender silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência. Textos curtos com nível de textualidade adequado. Segunda habilidade, selecionar livros de biblioteca e ou do cantinho de leitura da sala de aula e ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha e compartilhando com os colegas sua opinião após a leitura. Claro que você não está tendo acesso à biblioteca, mas você deve ter alguns livros em casa que você pode folheá-los e procurar leituras, todas as leituras possíveis, você fazer para compreender o que você está lendo. Os nossos conteúdos relacionados são leitura de textos curtos e participação nas atividades orais. A interdisciplinaridade da nossa aula é com arte e ensino religioso. Dentro da arte, nós podemos reconhecer e experimentar em projetos temáticos da cultura nacional as relações processuais entre diversas linguagens artísticas. Dentro de ensino religioso, temos identificar ritos e suas funções em diferentes manifestações e tradições religiosas e identificar diferentes formas de se relacionar com o sagrado e que possibilitam a vivência comunitária. Vamos tratar de um texto narrativo. Você já ouviu muitas histórias. Com certeza, a professora de vocês já deve ter contado várias histórias, os seus pais, os seus avós, e
hoje nós temos uma história, o nosso texto é uma história, mas ele tem também algumas características de texto informativo e nós temos o texto narrativo é quando eu vou contar, quando eu vou relatar ou narrar alguma história. Então, a nossa história de hoje, ela tem um narrador. E é também um texto informativo. Quando eu estou informando algum fato, quando eu estou comunicando alguma situação, alguma informação, esse texto é chamado de texto informativo porque serve para formar opiniões, informar fatos. Exemplo muito claro são as notícias e as reportagens. E que você vê durante o dia, as reportagens de futebol ou as notícias do nosso dia a dia. Então, esse é um exemplo de texto informativo. E a nossa história, ela tem também, o nosso texto, ele é informativo com características de narração também. Vamos ler? Atividade 1, PET, volume 2, páginas 12 e 13. Leia o texto abaixo. A roda. Já pensaste como seria a vida do homem sem conhecer a roda? Reparem como ele se cansou, transportando nas mãos, nos braços, às costas, aquilo de que precisava. Um dia reconheceu que, arrastando os fardos, se esforçava menos. Em cima de um tronco era ainda mais fácil. Mais tarde, descobriu que os fardos em cima de 2 pedaços de um tronco deslizavam melhor. Com o tempo, o homem inventou a roda. Depois meteu-lhe um eixo, abriu-lhe cavidades para a tornar mais leve. Ajustou-lhe raios e descobriu ainda que, com um aro de borracha, a roda deslizava mais suavemente. E assim, de descoberta em descoberta, o homem fabricou os pneus que hoje rolam em todos os caminhos do mundo. Alice Gomes, e ele está disponível no PET, volume 2, na página 12. Então, atento ao nosso texto. Do que o nosso texto está falando? Né? Qual que é o título desse texto? Então, a gente vai conversar um pouco sobre esse texto. E quando eu falei que era uma história, do que estava se tratando? Por que é uma história? Porque eu estou falando de algo que aconteceu, estou contando alguma coisa. E quando eu falei que o texto também é informativo, estou falando que o texto ele tem uma informação de como tudo aconteceu, como foi que o homem inventou a roda. E você sabe que o homem é um grande inventor. Com certeza você conhece outras invenções. Você já inventou alguma coisa? Exemplos. A lâmpada é uma invenção humana do homem. O computador, o celular pelo qual você acessa o seu estúdio em casa. Então, tudo isso foi invenção do homem. E sabia que a roda é uma das primeiras invenções humanas? O homem foi criando objetos ao longo da vida para aperfeiçoar, para ajudar no desenvolvimento. Por isso, nós falamos que hoje, na era da tecnologia, né, a era digital, é um avanço muito grande, porque antigamente, nós vamos ver ao longo da nossa interpretação, como que era difícil para o homem se locomover, como o nosso texto vem trazendo, que era muito difícil porque o homem carregava tudo nos ombros, nas costas, nas mãos, então tudo era muito pesado. Então, como que era essa construção da roda? A roda era algo muito pesado, às vezes não eram tão arredondado como é hoje, como a gente conhece. Então, foi evoluindo e foi se tratando para chegar à nossa roda,
hoje que ela é feita de borracha. E com isso, o nosso texto traz a informação de que ela desliza suavemente. Quando você está andando de carro ou de bicicleta ou moto, você não percebe que anda com mais suavidade? Os impactos são mais suaves, né? Obrigada, Bruna. Então, tudo isso vai ajudando, contribuindo para que o homem vai se aperfeiçoando naquilo que está fazendo. Ah, outra curiosidade, você já andou de carrinho de rolimã? Rolimã, aquela roda, ela é feita de ferro. Então, ela, apesar de ser redonda, ela é bastante pesada. Então, hoje, pode às vezes se construir uma roda para um carrinho de rolimã com mais flexibilidade, com mais suavidade, uma roda que seja mais leve para dar mais impulso à corrida, né, Bruna? Aqui em Belo Horizonte nós temos, a nossa corrida tem uma disputa aqui de carrinho de rolimã e é muito interessante. Quem não conhece, procure conhecer. Então vamos à nossa interpretação? A atividade 1 do PET está no volume 2, na página 12. Agora responda o que podemos descobrir sobre o texto. Qual que é o título do texto? Vamos voltar no nosso texto para a gente descobrir? Aqui a gente percebe que, qual que é o título? A roda. Sabemos, você sabe que o título ele vem sempre primeiro. Ele não tem o parágrafo como o corpo do texto. Então, ele vem mais centralizado, sempre em caixa alta, sempre em letras maiúsculas e sempre em destaque, com o negrito. E tenta passar a ideia central do texto, não é isso, professora? Tenta passar, exatamente. Ele vem trazendo, antecipando o que o texto vai falar. Então, quando a gente fala a roda como título, você já pode ter uma noção que vai tratar de alguma roda, né? Então, nesse, nós estamos falando da invenção dela. Então, o título do nosso texto é A Roda. Nossa próxima questão está na página 12 também. Quem escreveu? O autor ou a autora? O autor do texto ou a autora, no nosso caso, a autora do nosso texto, ele vem, no nosso caso, a nossa autora, o nome dela veio no finalzinho do texto. É a Alice Gomes. Mas ele pode também aparecer entre o título e o corpo do texto. Nesse caso da nossa aula, a autora dele, o nome, veio no finalzinho do texto. Mas ele pode aparecer entre o título e o corpo do texto, como eu já disse. Passando para a nossa página 13, nós temos uma outra questão. Sobre o que o texto fala, o nosso enredo. O enredo é tudo aquilo que vem trazendo a ação no desenvolvimento do texto. Do que o texto vai se tratar? Qual que é o assunto principal? Então, qual é o assunto principal do nosso texto? É a invenção da roda. Como o homem vivia e aperfeiçoou a roda. Então, ao longo do nosso texto, a gente percebe que vai contando a história de como o homem foi evoluindo e como ele foi aperfeiçoando de uma roda de pedra, de madeira, pesada, sem nenhuma cavidade, chegou-se à roda que nós temos hoje de borracha e que tem um buraco, e é chamado também de vazado, né? Então, ela é arredondada, com mais leveza, com mais suavidade. Então, tudo isso foi ao longo dos estudos que foram feitos até chegar à roda que nós temos hoje. Também na página 13, nós temos que tipo de texto você leu?
Lá atrás, eu já disse que era um texto informativo com algumas características de narração. Por quê? Porque nós temos alguém que conta uma história. Ele não se preocupou em informar o tempo, onde, o local, onde toda essa história da invenção da roda aconteceu. Mas ele se preocupou em contar como que foi a evolução, como o homem vivia e como o homem chegou à roda de borracha. Então, nós temos um texto informativo com características narrativas, porque tem alguém que vai contar essa história para nós. Também na página 13 nós temos: como você acha que seria o mundo se a roda não tivesse sido inventada? Você acha que a gente teria mais facilidade para andar, para chegar às nossas escolas, para andar de bicicleta, de carro? Imagina andar de bicicleta sem roda? Estranho, não é? Então, como que você acha que seria o mundo? Seria muito dificultoso, né? Sabe aquelas construções? Já viu alguém subindo latas com concreto? Aquilo ali chama rodilha. Imagina o homem carregando uma lata cheia de concreto. Antigamente, há muitos anos atrás, se fazia isso. Só que agora nós temos esse objeto que chama-se rodilha, onde eu penduro a corda e vou subindo a lata e fica até mais leve, mais fácil para o trabalho. E adianta-se muito, né? A roda facilitou muito a vida do homem. Então, nós temos aqui algumas respostas de algumas crianças que vai nos ajudar. Mas essa resposta é sua. Você pode criar a sua própria resposta. Vamos ver o que nós temos um coleguinha que vem nos trazendo uma resposta? A gente teria que carregar sacos pesados pelo resto da vida. Olha aqui. Então, agora não precisa carregar sacos pesados pelas costas, né? Tem os carrinhos que pode levar para a gente. A mesma pergunta: como você acha que seria o mundo se a roda não tivesse sido inventada? Porque nós temos uma outra resposta, isso para ajudar a você a construir a sua, porque essa resposta ela é muito individual, porque é do seu entendimento. Como que você acha que seria o mundo? Seria muito ruim, porque eu não poderia andar de bicicleta, nem ir à sorveteria e nem fazer compras. Possivelmente, essa criança, os pais levam para fazer compras e vão de carro ou de moto, alguma coisa nesse sentido. Por quê? É mais fácil, né? Ela acha fácil fazer compra. E se não tivesse sido inventada a roda, então seria difícil, né? Faça uma bonita ilustração do texto que você acabou de ler. Também trouxe para você uma ilustração. Isso aqui também é uma criação sua, é da sua imaginação. Como que você imagina que pode ser ilustrado? Fazer o desenho, capriche no seu desenho e aperfeiçoa aí o que você pensa, o seu entendimento, como que você pode fazer esse desenho representando o nosso texto que chama A Roda. Um outro desenho, possivelmente essa criança ela anda de carro e vai para a escola, né, de escolar. Você também, alguns de vocês, devem utilizar o escolar para ir à escola. Então, essa criança, ela representou aquilo que é do dia a dia dela. Obrigada e até a próxima aula.